Campo Grande, Ipanema, Copacabana. Os números indicam risco alto para a Covid. Mas com tanta gente nas ruas, parece que tem pandemia. Meu irmão não era obeso, não tinha qualquer comorbidade e simplesmente em 2 semanas ele não resistiu aos sintomas da Covid-19. O estado registra 234 mortes e mais 5 mil casos em 24 horas. O mapa do governo mostra que continuamos na bandeira vermelha e os números ainda não contam o período das festas de fim de ano. Eu temo e acho muito provável que até o final de janeiro e principalmente no mês de fevereiro, a gente tenha um sistema de saúde colapsado. O combate à Covid-19 esbarra no básico. A Prefeitura do Rio deve 72 milhões de reais em contas de luz só das unidades de saúde. Um crime chocante. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar os filhos trigêmeos de 11 anos. O temporal alaga ruas de Duque de Caxias. E os preparativos dos times cariocas para a rodada do fim de semana no Brasileirão. Sábado, 9 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, agora são 7h19, boa noite para você. O estado do Rio registrou 234 mortes por Covid-19 e mais de 5 mil novos casos, isso no último boletim divulgado pelo governo. A média móvel aumentou 149% em relação a 2 semanas atrás. Não há palavras para descrever a dor de quem perdeu alguém que ama. Jean-Pierre tinha 44 anos. Meu irmão era um cara genial, muito meu amigo, saudável, não era obeso, não tinha qualquer comorbidade e simplesmente em 2 semanas ele não resistiu aos sintomas da Covid-19 e acabou falecendo. Meu irmão era um cara extremamente trabalhador, ajudava todo mundo, ele não participava de festas, não aglomerava, mas precisou em determinado momento voltar a trabalhar e acabou sendo contaminado pela Covid-19. A Juliana já viu 3 pessoas na família morrerem infectadas. Não é uma frescura, não é uma bobeira, não é uma gripezinha. E para vocês que não perderam ninguém, dê graças a Deus, porque para nossa família está sendo bem difícil. Não consigo entender as pessoas vendo as coisas acontecendo e simplesmente não fazendo nada. 26.704 pessoas morreram no estado por causa do coronavírus. 234 mortes foram registradas só nas últimas 24 horas. Isso não significa que elas aconteceram nesse período, apenas entraram no sistema hoje. A média móvel é de 158 mortes por dia. Esse número representa um aumento de 149% em relação a 2 semanas atrás, o maior desde julho. No mapa desenhado pela Secretaria Estadual de Saúde, 4 áreas estão na zona de alto risco para o coronavírus. A região que piorou foi a Centro-Sul. Entre as que aparecem em vermelho também estão a capital, a Baixada Fluminense e os municípios do noroeste do estado. O levantamento aponta diminuição de casos no interior. A melhora mais significativa é na região serrana, que estava na bandeira vermelha e agora está em baixo risco. O norte do estado foi da bandeira vermelha para a laranja, que representa risco moderado. Na região metropolitana, Niterói, São Gonçalo e municípios vizinhos passaram do risco médio para o baixo. O mapa revela o desafio que cada região enfrenta para conter o avanço da Covid-19. Mas com certo atraso. É que o levantamento, divulgado agora pelo governo do estado, foi feito com os registros de casos do começo de dezembro, em comparação com a última semana de novembro. Ou seja, ainda sem o impacto do período do Natal e da virada de ano. Se você contar Natal e Ano Novo entre 2 e 3 semanas atrás, elas vão ter uma consequência sim. Então a gente ainda tem aí pelo menos até o final dessa semana que entra, até o dia, enfim, 9, no dia 12, 13, para começar a ver de fato qual foi a consequência do Natal e Ano Novo. Hoje, a taxa de ocupação para Covid na rede estadual é de 72% para UTI e de 60% nos leitos de enfermaria.
A fila por uma vaga de UTI tem 98 pessoas e de enfermaria, 100. Há uma cultura aqui no Rio de Janeiro de aglomeração no verão. Eu não posso dar certeza, mas eu temo e acho muito provável que até o final de janeiro e principalmente no mês de fevereiro, a gente tenha um sistema de saúde colapsado, já com o número de leitos lotado, a não ser que os nossos sistemas consigam abrir aí pelo menos mais um quantitativo grande de leitos nesses próximos 15 a 20 dias daqui para frente. Higienizar as mãos, usar máscaras, evitar aglomerações, evitar exposições desnecessárias te farão bem e poderão salvar a sua vida. A Covid-19 não é uma gripezinha, ela mata de verdade e você não imagina a falta que você fará para os seus familiares. E apesar dos números preocupantes, o sábado foi de ruas cheias no Rio, em bairros onde a prefeitura acabou de divulgar que o risco de contágio é alto. Enquanto isso, a taxa de ocupação dos leitos passou de 90% na rede do SUS aqui na cidade. Uma multidão no calçadão de Campo Grande hoje à tarde. Foi difícil encontrar um espaço vazio. O calçadão de Ipanema ficou do mesmo jeito. Muita gente caminhando sem máscara. A areia ficou lotada na altura do posto 9. Mais cedo, uma fila imensa se formou para visitar o Forte de Copacabana. Todos esses bairros têm alto risco para a Covid-19, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura. São 18 regiões ao todo. Ruas cheias, hospitais também. A taxa de ocupação na rede SUS da capital, que inclui leitos para Covid-19 de unidades municipais, estaduais e federais, chegou hoje a 92% nas UTIs e a 94% nas enfermarias. Hoje de manhã, em um evento na Cidade de Deus, o prefeito Eduardo Paes disse que a fila para internação por Covid na rede municipal está zerada. A informação que eu tenho é que a fila está zerada dentro dos critérios da saúde, né? Porque não para nunca de chegar gente. Mas que está se conseguindo atender bem lá no Gasola e mais leitos estão sendo abertos. A Secretaria Municipal de Saúde diz que 41 pacientes aguardam transferência na rede municipal, mas que não há doentes esperando internação de forma improvisada, em cadeiras ou macas. A Prefeitura prometeu abrir 343 leitos para o tratamento de pessoas com coronavírus. 150 leitos foram reabertos nos hospitais Ronaldo Gazola, em Acari, e Souza Aguiar, no centro. E mais 43 devem ser liberados a partir dessa semana. A Secretaria de Saúde afirma que vai abrir os outros leitos em unidades particulares até o começo de fevereiro. O município diz que já há hospitais interessados, mas não informou quais. Na segunda-feira, a Prefeitura vai publicar no Diário Oficial uma lista detalhada com o número de leitos e funcionários em hospitais, além de equipes de saúde da família. Dados do ano passado até agora. 15.527 pessoas morreram com coronavírus na cidade desde o início da pandemia. O prefeito pede a ajuda da população. A expectativa é que a vacinação no Rio comece até o fim do mês. A vacina aplicada por aqui deve ser a Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. O Rio tinha assinado um termo para a compra direta dessa vacina, mas o Ministério da Saúde incorporou todas as doses da Coronavac ao Plano Nacional de Imunização. Das 3 categorias que nós colocamos, né, moderada, alta e muito alta, na muito alta tem umas medidas mais enérgicas. Ela não é uniforme para toda a cidade, mas tem eventualmente fechamento de comércio. Então, o que a gente pede, mais uma vez, é a colaboração da população. Não dá para a Prefeitura ficar de babá de indivíduo, de cidadão. Nós dissemos que queríamos começar até o final de janeiro e o Plano Nacional de Imunização, o governo federal adquiriu essas vacinas para distribuir para todo o Brasil e começar a vacinação até o fim de janeiro. A vacinação vai começar simultaneamente em todo o Brasil, né, a partir do Plano Nacional de Imunização, que é uma fantástica notícia. Eu acredito na vacina e espero, né, que mais rápido ela chegue para nós, né? Mas a gente temos de ter os cuidados, né? Porque sabemos que muita gente não estão seguindo as regras. E combater a pandemia é um grande desafio, ainda mais num momento delicado em que o Rio tem aí um grande rombo no orçamento. Só em contas de luz, a Prefeitura do Rio deve mais de 200 milhões de reais. E boa parte dessa dívida é de unidades de saúde. 210 milhões de reais. Esse é o valor da dívida da Prefeitura do Rio com a Light, segundo a própria concessionária. O maior volume de contas atrasadas é das unidades de saúde.
Elas acumulam 72 milhões de reais em contas não pagas. No fim do mandato, a gestão anterior do município deixou de pagar a dívida porque contestava o valor. Segundo fontes ouvidas pelo RJ2, um dos questionamentos era em relação à cobrança das contas das escolas municipais. Mesmo com as unidades fechadas, a concessionária cobraria pela média de gastos de antes da pandemia. Em setembro, 22 escolas chegaram a ter a luz cortada por causa dos atrasos. A energia só foi restabelecida após o pagamento. A Light não informou se há previsão de algum novo corte de energia em prédios municipais. Disse apenas que está disposta a negociar um acordo com a prefeitura para que a dívida seja paga. Os atrasos com a concessionária são parte do rombo no caixa da prefeitura. Técnicos ouvidos pelo RJ2 apontam que Marcelo Crivella deixou o município com um déficit em torno de 4,5 bilhões de reais. A gestão atual fala em 10 bilhões, mas o valor é considerado superestimado por especialistas. Ontem, os servidores municipais receberam o salário de dezembro, mas quem ganha acima de R$ 4.000 ainda não tem previsão de receber o 13º do ano passado. Funcionários da Rio Saúde, empresa pública que administra hospitais e unidades de saúde, como o Ronaldo Gazola, referência no atendimento a pacientes com Covid, afirmam que o salário ainda não caiu. A prefeitura promete pagar esses profissionais e os outros terceirizados da saúde na segunda-feira. Esse é o prazo. Olha, a Prefeitura do Rio disse que começou a fazer uma revisão nos contratos que foram feitos pela antiga gestão e que todas as dívidas serão pagas e os trâmites legais também seguirão para serem definidos. A Light não comentou os critérios de cobrança nas contas, mas disse que está à disposição da Prefeitura do Rio para renegociar a dívida municipal. A gente continua falando com Pedro Figueiredo agora sobre outro assunto. O desembargador Paulo Espírito Santo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região se declarou suspeito para continuar julgando casos da Lava Jato no Rio. Pedro Figueiredo, boa noite. O que acontece com esses processos agora? Boa noite para você. Oi, Silvana, boa noite para você, boa noite a todos. Esses processos terão que ser redistribuídos. Paulo Espírito Santo era o relator de processos da Lava Jato na 2ª instância, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em dezembro, ele teve Covid, ficou internado e alegou o motivo de foro íntimo, dizendo que a doença pesou na sua decisão de se considerar, então, suspeito, para que ele não fique mais como relator desses processos. O problema é que essa turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem apenas 3 desembargadores. Um deles é o desembargador Abel Gomes, que já havia dado decisões em relação a alguns desses processos para pessoas com foro e, portanto, não pode ser o relator dele, né, desses processos numa possível 2ª instância. Então, nessa turma, sobra apenas o desembargador Ivan Atier. E numa possibilidade aí de votação, integrantes de outras turmas terão que ser convocados. O desembargador Paulo Espírito Santo era o relator de processos como o da Operação Furna da Onça e também da Operação Cadeia Velha. Furna da Onça, operação que levou para a cadeia deputados estaduais suspeitos de receberem propina em troca de votações favoráveis ao governo Sérgio Cabral na Assembleia Legislativa do Rio. Esses processos, portanto, continuam correndo e agora eles terão que ser redistribuídos para um novo relator. Ainda não ficou claro se esse novo relator terá que ser obrigatoriamente o desembargador Ivan Atier ou se algum desembargador que vai reforçar essa turma, que venha de outra turma, poderá assumir a relatoria desses processos. Silvana. Obrigada, Pedro. E a polícia prendeu em Araruama um homem acusado de estuprar os filhos trigêmeos de 11 anos. Ele foi levado para Benfica. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói. Os investigadores disseram que os abusos aconteciam na casa da família em Araruama e que o pai aproveitava os momentos em que a mãe não estava por perto para cometer o crime. As crianças, 2 meninos e uma menina, contaram que a violência sexual começou quando eles tinham apenas 3 anos. De acordo com os investigadores, o homem de 53 anos estuprava os filhos, obrigava as crianças a assistir vídeos pornográficos, filmava os 3 e ainda fazia ameaças caso eles fugissem. Os trigêmeos informaram que eram abusados sexualmente. Eles eram ameaçados de morte caso contassem a alguém os abusos e também ameaçados de ficar longe da mãe. A polícia diz que as crianças criaram coragem de contar para a mãe o que acontecia depois de 8 anos de abusos,
quando souberam da morte da juíza Viviane Vieira do Amaral, assassinada pelo ex-marido na frente das 3 filhas na véspera do Natal. Meu Deus. Olha, o preso negou todas as acusações, a gente não mostrou o rosto e a gente também não divulgou o nome dele para preservar a identidade das crianças. E foi enterrado essa tarde o jovem Wendell Washington, de 24 anos. Ele foi morto num tiroteio em um bar. Isso aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios está tentando identificar os criminosos. A saudade do jovem brutalmente assassinado estava estampada na camiseta e no rosto de parentes e amigos. No cortejo, bolas brancas num pedido de paz. O corpo de Wendell Washington foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Ricardo de Albuquerque, sob aplausos. O crime foi na noite de quinta-feira. 15 pessoas estavam sentadas do lado de fora desse bar em Vilar dos Teles, na Baixada, quando pelo menos 3 homens num carro atiraram. Além de Wendell, 2 pessoas que, segundo as investigações, tinham antecedentes criminais, também morreram. Outras 3 ficaram feridas. Entre elas, esse homem. Ele tinha ido comprar quentinha e suco no bar. Foi atingido por 5 tiros de raspão. Na cabeça, na mão, no ombro, na perna e na costela. As cápsulas pelo chão e as marcas dos tiros no portão e na parede revelam a violência do ataque. De acordo com testemunhas, os bandidos deram mais de 30 tiros. Uma das linhas de investigação é que os criminosos tinham como alvo um miliciano que estava no bar. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada fizeram uma perícia no local do crime e estão analisando imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os autores do ataque. A polícia também tenta ouvir testemunhas. Desde o dia do crime, Wendell não para de receber homenagens. Uma delas reuniu dezenas de amigos ontem à noite. As memórias do jovem alegre e querido pela comunidade também estão num vídeo publicado por um amigo numa rede social. Na postagem, o sentimento que vai ficar para muita gente. Queria que todos se lembrem do quão alegre você foi e deixou todos à sua volta. Nunca é um adeus, é sempre um até breve. A Delegacia de Homicídios está tentando descobrir quem foi que atirou ali no bar e quem tiver qualquer informação sobre este caso, pode ligar para o Disque Denúncia, o telefone aí na tela, 2253-1177. Não precisa se identificar, o anonimato é garantido. Vamos fazer o intervalo? A seguir, morre o influenciador digital e apresentador de TV Daniel Carvalho, o criador da personagem Kathleen. E olha, já choveu forte na Baixada Fluminense, hein? Essas imagens são de Duque de Caxias, várias ruas alagaram. O pessoal de Imbariê mandou mensagem, daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo para o domingo. Esse daí é o radar meteorológico, que mostra justamente núcleos de chuva ainda ali em cima da Baixada Fluminense. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo para você. Agora imagens feitas dessa tarde da chuva que caiu em Duque de Caxias. São 7h36, não sai daí não. Morreu o influenciador digital e apresentador de TV Daniel Carvalho, criador da personagem Kathleen. Daniel tinha 32 anos, ele estava internado desde o fim do ano passado na Serra do Leblon, zona sul do Rio. Ontem à noite ele teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins. Daniel ficou conhecido em 2007, quando criou um blog de humor e a personagem Kathleen Bismarck, travesti nascida em Xerém. A partir de sátiras, ela combatia o preconceito e popularizava expressões da comunidade LGBT+. E olha, caiu um temporal no fim da tarde em Duque de Caxias. A gente tem as imagens para mostrar. Olha só, várias ruas. Isso daí, gente, é Jardim Primavera, Campos Elíseos. Muita coisa alagou, foi realmente um temporal rápido. Os moradores disseram que os rios Pilar, Calombé e Saracuruna transbordaram. Normalmente isso acontece quando chove muito forte por lá. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que a água já escoou em vários bairros. A Defesa Civil disse que está monitorando o nível dos rios da região e orientou a população para evitar circular por essas áreas.
até que toda a água da chuva seja escoada. Não há registros de ocorrências graves até o momento, mas olha, foi muita água que caiu naquela região em pouco tempo. E se a gente for olhar o radar meteorológico, dá só uma olhada, mostra justamente isso. Um núcleo de chuva ainda parado aqui praticamente em cima da região da Baixada Fluminense, pegando aqui Duque de Caxias. Por isso que os moradores daquela região estão dizendo que ainda está chovendo em Duque de Caxias e em municípios próximos. Aí como é que fica o tempo amanhã? Esse tempo abafado continua. O sol vai aparecer entre nuvens no domingo. Você vai acordar, vai ver muita nuvem. Ao longo do dia vai voltar a esquentar, a temperatura vai subir. A gente tem a previsão, olha só. E a temperatura máxima pode chegar a 31 graus. São aqueles dias típicos de verão, gente. Muito calor e pancada no fim do dia. Para quem gosta de calor é uma boa notícia, porque justamente nos próximos dias a gente vai ter exatamente isso. Sábado e domingo e a partir de segunda-feira, portanto, o tempo aí começando com um dia ameno, depois a temperatura volta a esquentar e aí no fim do dia pancadas de chuva por causa aí justamente desse calorão e da umidade alta. Portanto, uma semana típica de verão aqui no Rio de Janeiro. Agora, o futebol, 3 clubes do Rio têm compromissos importantes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Ceará no Maracanã e tem clássico lá no fim da tabela. Botafogo e Vasco jogam em São Januário. Vasco, Botafogo e o objetivo urgente de escapar do rebaixamento. É o momento da gente assumir as nossas responsabilidades, ter esse sentimento, porque eu ainda acredito que a gente tem condições de reverter. O próximo jogo é um clássico, que não tem nenhuma vantagem, não existe favorito. 6 pontos separam as duas equipes na tabela. O Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Botafogo está numa situação mais delicada, em penúltimo lugar. Amanhã, em São Januário, o Vanderlei Luxemburgo vai em busca da primeira vitória desde que retornou ao Vasco. O técnico não terá Léo Matos, suspenso. Mesmo motivo pelo qual Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi vão desfalcar o Botafogo. Já o Flamengo quer esquecer os erros para não deixar o líder São Paulo escapar na classificação. Ainda sem Diego Alves e com os retornos de Vitinho e Léo Pereira, o time que encara o Ceará deve ser o mesmo do último Fla-Flu. A postura que precisa mudar. E a equipe do Ceará com certeza vai vir da mesma forma que o Fluminense veio. O Fluminense batendo falta do meio de campo, jogando por bola parada. E não conseguiu levar perigo pra gente e ainda conseguiu virar o jogo. Então o Ceará vai ser a mesma forma. Cabe a gente ter uma postura diferente. O Fluminense só joga na próxima quarta-feira contra o Corinthians e não deve ter Ganso. O Meia fez uma cirurgia de emergência hoje de manhã por conta de uma apendicite. Foi tudo bem e o Ganso deve receber alta nos próximos dias. E a gente lembra que a Globo transmite Flamengo e Ceará ao vivo amanhã, às 4 da tarde. O RJ2 termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e um bom domingo. Até a próxima. Tchau, tchau.